Uma coisa que eu falo há muito tempo, quem me acompanha aqui há mais tempo já ouviu essa fala minha. O futebol hoje em dia não aceita mais desaforo. O futebol de hoje em dia não aceita mais bagunça. O futebol de hoje em dia não aceita mais confusão. Quando a coisa está bagunçada para o lado de fora, a bola bate na trave e sai. O Corinthians é o maior exemplo disso. Pode ter certeza que quando parece que vai, a bola vai bater na trave e vai sair. E não é culpa de jogador, da torcida, de quem quer que seja. A culpa é única e exclusivamente do Corinthians. E eu vou falar sobre isso hoje, após esse empate vergonhoso contra o Vitória. Mais uma atuação digna de desprezo do Corinthians hoje em Itaquera. Bora lá então. Antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, curta o vídeo, dê like, é muito importante você deixar o seu like ou dislike se você acha que eu estou falando besteira. Comenta, inclusive, o que você pensa sobre isso e bora resenhar e bater um papo sobre Corinthians 0, Vitória 0, jogo que acabou de terminar lá em Itaquera. Primeiro de tudo, essa reflexão que eu faço há um tempo, ela se encaixa perfeitamente no Corinthians dos últimos anos. Por quê? Porque quanto mais o Corinthians fica bagunçado, não adianta ter jogador bom, não adianta ter técnico bom, não adianta nada. Porque independente do momento, a bola vai bater na trave e vai sair. Porque hoje em dia o futebol não aceita mais desaforo. Lembra quando o Muricy falava que a bola punia? E realmente a bola pune. E no Corinthians a bola não está punindo um jogador. A bola não está punindo o torcedor. A bola não está punindo o treinador. Hoje a bola pune os dirigentes desse clube. Ah, mas o Corinthians fez duas finais recentes, semifinais de Sul-Americana, semifinal de Copa do Brasil, final de Copa do Brasil. E por que perdeu? Porque o Roger Guedes errou aquele gol contra o Flamengo? Ou porque foi roubado contra o São Paulo no gol do Lucas? Porque o Corinthians. Meu amigo, a bola só sai porque a coisa está bagunçada, porque os deuses do futebol, se é que isso existe, não aceitam mais isso. Organiza a casa, deixa tudo tranquilo, para ver se a bola não bate na trave e entra. Tem muitos exemplos disso. Recentemente o Flamengo, bagunçado, organizou, sofreu, peleou. E olha a final de 2019 do Flamengo. Foi o pior jogo do Flamengo no ano, talvez. O Flamengo ganhou de 2-1. Olha o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, com o mesmo Dorival, que é um técnico nota 5 no máximo. No máximo. No máximo é nota 5. Mas olha o São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Em 2 anos que teve um mínimo de organização de fora para dentro do campo, foi campeão. Em 2 meses não, em 2 anos. Em 2 anos que a coisa degringolou e virou uma zona e cresceu dívida e não conseguiu se estruturar da forma que necessitava na época e que o presidente quer se eternizar e está viajando na final do Champions League enquanto o time está perdendo aqui no Brasil, olha o que está acontecendo com o São Paulo. Olha o Palmeiras. Tem um vídeo aqui no canal que deu pouquíssima visualização, mas peço a você, vou deixar o card aqui em cima para você ir lá conferir. Por que a diferença dos últimos 10 anos do Corinthians para o Palmeiras é gritante? O Palmeiras ganhou 13 títulos, o Corinthians ganhou 5 de 2015 para cá. E desses 5 títulos, 6, né? 4 paulistões e 2 campeonatos brasileiros. O Palmeiras ganhou 2 Libertadores. A bola lá bate na trave e entra. Aqui, bate na trave e sai. E sabe quem que é o culpado disso tudo? É o próprio Corinthians como instituição, que não se ateve em mudar estatuto. Os sócios do Corinthians que só pensam em poder. Os dirigentes que só pensam em se perpetuarem no poder. Por isso que a bola bate na trave e sai. Não é porque deu azar, não, é por isso.
Porque hoje em dia o futebol não aceita mais desaforo. E isso é um fato. Do jogo de hoje, o Vitória veio para se defender, é uma análise bem simples, porque não tem muito o que se aprofundar. O Vitória veio para se defender, o Corinthians mais uma vez sofre em criar, é uma dificuldade gigante. Desse ano de 2025 é gritante essa dificuldade. E tinha dificuldade com o Ramon e tem agora com o Dorival. A diferença é que o Ramon tinha alternativas táticas, o Dorival joga o básico. Ou é um 4-2-3-1, ou um 4-1-4-1, que a gente sabe o que vai acontecer, que os zagueiros vão ter mais tempo com a bola, que o time não vai conseguir criar pelo lado do campo, e que nada vai acontecer. E que vai depender do Yuri, vai depender do Garro, vai depender do Memphis. O Corinthians Prime do Ramon ficou em 2024. Esse ano nem com o Ramon e nem com o Dorival vai conseguir. E assim, com o Dorival não vai conseguir mesmo, porque o Dorival é fraco. O Dorival não é um grande treinador, o Dorival tem um grande trabalho. Trabalho mesmo, trabalho. Grande trabalho, ele tem um, que é no São Paulo. Ah, mas o Ceará foi o melhor time da fase de grupos da Sul-Americana. Olha o grupo que era. Pega lá. Ah, mas foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com o Flamengo. E aí eu fiz uma comparação esses dias no trabalho, se o Leandro estiver assistindo aí, comenta aí, Leandrinho. O trabalho do Renato Gaúcho no Flamengo foi ruim? A maioria das pessoas creem que sim. Qual a diferença do trabalho do Renato para o trabalho do Dorival? Uma perca de bola. É só isso. É só a perca de bola do Andrés, que resultou no gol do Daverson e o Palmeiras campeão. Porque a final contra o Atlético Paranaense, o Flamengo teve um a mais praticamente o jogo todo. Foi expulso bem no começo do jogo, no zagueiro do Atlético. E o Flamengo ganhou de 1-0. E depois a gente viu como que era o trabalho do Dorival. Que era tudo na base da intuição, do intuitivo. Se virem aí, joguem, e mérito total dos atletas. Trabalho bom de fazer jogador render, potencializar, só o do São Paulo. E eu tô falando aqui faz tempo. Desde que se especulou. Esse cara não vai dar certo. Pra mim não chegava em junho, estamos no dia 1º aqui. A chance de demitir é agora. Vai ter um mês aí do Mundial de Clubes para trabalhar, uma semaninha de boa. É agora, se não demitir agora, vai voltar com 3 rodadas depois do Mundial, vai querer demitir. E aí vai perder esse mês inteiro. Porque sabe o que isso acontece? Porque é bagunçado. Porque não pensa. E é isso. O Corinthians hoje é isso. Não vai passar disso. Não vai brigar ali pelo uma vaga em Libertadores. Se for 8 ou 9, 7, que seja, vai ficar entre o 12º e o 8º, na minha opinião. Não passa disso, Campeonato Brasileiro. E é bem capaz que o Mirassol faça mais pontos que o Corinthians. Não se espante se o Mirassol fizer mais pontos que o Corinthians, tá? Não se espante. Que eu acho que isso vai acontecer. Se não tiver uma mudança drástica em tudo, vai acontecer. Não adianta vir me xingar agora. Igual fizeram quando eu falei que o Augusto era o pior presidente que poderia ser eleito no Corinthians, que ia ser o pior presidente da história. Mas as pessoas vieram me exucrinar. O robô do Augusto foi me xingar no Instagram. Vários fakes vieram no Instagram me xingar. Tá aí. Tá aí. E para falar do Inominável, eu vou fazer outra referência aqui ao meu cunhado, Carlos, que ele deu uma dica aqui muito boa, cara. Muito boa mesmo. Ele falou uma coisa para se pensar. Quando o Augusto Melo foi eleito presidente do Corinthians, eu lembro que eu acho que ele estava aqui na minha casa, e ele falou: Pedro, esse cara é o Bolsonaro no Corinthians. Escreve o que eu tô falando. Aí eu falei: rapaz, será? Ele falou: escreve o que eu tô falando. E dito e feito. Dito e feito. Um negacionista da bola, que é o Augusto, uma pessoa que entende
zero de administração, que é o Augusto. E eu tô falando do Augusto, mas pode puxar pro outro lá, pro Inominável 2. Uma pessoa que só pensa em si e não pensa na instituição que comanda, que foi o caso do Augusto. E uma pessoa que tentou dar um golpe, que foi o caso do Augusto. Ontem foi o 8 de janeiro do Corinthians. 8 de janeiro de 2023, o Inominável tentou dar um golpe de Estado no Brasil. Dia 8 dia 8 não, dia 31 de maio de 2025, o Inominável do Corinthians tentou dar um golpe de Estado no Corinthians. E o blog do Paulinho, vou citar o blog do Paulinho mais uma vez, porque o Paulinho não errou nenhuma do Augusto até agora. Nenhuma. Ele acertou todas. Acertou os esquemas da Barbarense que ninguém teve coragem. O Augusto não teve coragem de vir desmentir isso. Ele acertou o esquema da Vai de Bet lá atrás. Ele enumerou os problemas e os erros e as falcatruas dessa diretoria. E ontem ele contou todo o processo que levou o Augusto a chegar no Parque São Jorge para tomar a cadeira de presidente. De forma autoritária, de forma oportunista, e de uma forma que ele só está pensando nele. Por que interessa tanto o cargo de presidente do Corinthians para Augusto Melo? Por quê? Por que interessa tanto ele voltar ao cargo? Por que interessa tanto o Augusto Melo desviar dinheiro do clube? A quem ele deve? Quem financiou a campanha do Augusto? O que esses caras querem no Corinthians? Depois pesquisem no Google, blog do Paulinho, que por muitas vezes foi desrespeitado, exucrinado, xingado por muita gente, que não tem o tamanho que ele merece ter dentro do jornalismo esportivo, mas que tá aí. Um cara que não errou nada do Augusto. Ontem ele deu mais uma letra do que aconteceu no Corinthians. Uma tentativa de golpe clara de um sujeito sem caráter, que foi o que o Augusto fez ontem. E muita água vai rolar. Enquanto o Corinthians tiver essa zona administrativa, não adianta. A bola vai bater na trave e vai sair. Seja no Corinthians e Vitória, seja na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, seja na semifinal da Sul-Americana, seja na semifinal da Copa do Brasil, seja naquela bolinha que era para ter um ponto a mais para classificar direto para a Libertadores e não passar por pré-Libertadores e vergonha. A bola vai bater na trave e vai sair. Por quê? Porque o torcedor do Corinthians está cansado de desaforo. E o futebol não aceita mais desaforo.